Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a flexão de número. A gente vem estudando substantivos, né, desde do meu retorno. A gente estudou primeiro a classificação, né, o conceito, o que é um substantivo, né, a palavra que vai designar as coisas do mundo. Depois a gente falou um pouquinho que esse substantivo é uma palavra que se modifica e ele não é sempre igual, ele não é uma estátua, né, estático. Ele é variável, e isso significa que ele vai sofrer algumas flexões. Então, a gente começou falando sobre a flexão de gênero, e aí falei para você sobre a flexão de gênero na aula passada, daquela principal regra que é acrescentar ou substituir, né, o A no final da palavra, e que assim se daria o feminino. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como essa palavra vai se classificar também, levando em consideração quantidade, né? Então, a gente vai falar de singular e plural. Eu procurei colocar os substantivos e os adjetivos juntos porque a regra deles é bem parecida, tá? Não tem muita diferença. Então, por isso a gente pode trabalhar junto. Lembrando que o substantivo é a coisa e o adjetivo a sua característica, a sua qualidade, tá? Então, a regra principal, a máxima, assim, da flexão de número é essa, né? Dá-se o plural pelo acréscimo do S. Então, eu vou incluir na palavra camiseta, tá no singular, eu vou incluir o S, camisetas, e aí eu tenho o plural. Então, a gente chega à conclusão de que há essas duas possibilidades de número, né? Ou singular, ou plural, 2 ou mais. Essa imagem aqui é para representar, né? O singular é esse pássaro sozinho, solitário, o singular é um solitário, e o plural já é um grupo, né? Uma união de pessoas, né? De forças. Então, algumas regras são bem importantes na hora de flexionar esses substantivos, tá? Porque nem todas as palavras vão ganhar apenas o S e vai ficar tudo tranquilo. Não. Então, tem algumas regras que a gente precisa memorizar e entender, tá? Então, a primeira regra que eu vou apresentar para vocês é quando eu tenho palavras terminadas em R, S e Z, como aqui, ó, revólver e raiz, eu vou ter o acréscimo do ES no final, tá? Não vai ficar o R e o S só. Isso porque a língua portuguesa, as sílabas, elas são formadas principalmente pelas vogais. Então, se eu colocasse só o R e o S ali, seriam duas vogais, duas consoantes juntas, e faltaria alguma coisa, tá? Então, por isso o acréscimo desse E. Então, revólver, revólveres, tá? Revólveres não dá, né? Fica meio americano, meio polonês, meio austríaco, sei lá, menos português, né? Isso porque na língua portuguesa a gente tem a presença forte da vogal dentro de uma sílaba. Inclusive, para que haja uma sílaba, é preciso que tenha pelo menos uma vogal. Então, o A, E, I, O, U, que são as vogais, né? Precisam estar dominando essa sílaba. Então, nesse caso ali, não teria, né? Eu vou separar revólver, re-vol-ve-rs. Aí não teria vogal, não pode ser sílaba. Então, por isso eu preciso daquele E, tá? Explicação meio grande, né? Para dizer que palavras terminadas em R, S e Z ganham o ES, então. Os substantivos terminados em L, que vem com suas vogais, ó, AL, EL, OL, UL, flexionam-se para o plural com o IS. Então, por exemplo, quintal, quintais. Aqui é a mesma questão, só que cai o L ali, né? Cai o L e aí vira o is, tá? Então, eu vou ter quintal, quintais, caracol, caracóis, hotel, hotéis, tá? Então, essa é uma regra. Próxima regra, substantivos terminados em ão fazem o plural de 3 maneiras. Aqui é que a porca torce o rabo, né? Ele pode ganhar o ões ou ãos. Vai depender, tá? Então, por exemplo, não tem muita regra, gente, assim, fica meio complicado de explicar isso. Mas é assim, ação, ações. Cão, cães, né? Cãos, né? E grão, grãos. Então, ali eu tive o acréscimo dessas partículas, né? Dessas partes. A gente pode pensar que a palavra é um tipo de um quebra-cabeça, e aí a gente vai montando para flexionar. Então, tu tira uma parte, monta outra, tira uma parte, monta outra. Então, a partir desse acréscimo, dessas terminações, tu vai modificar essa palavra,
tá? Então, essas são as 3 possíveis maneiras. Os substantivos terminados em X, eles também têm uma regra diferente, ó, eles são invariáveis. Então, a gente vai saber se é singular ou plural pelo artigo, ó. O látex, os látexes. Os látex, né? Não é os látexes. Né? Então, aqui a gente percebe pelo artigo. Os substantivos terminados em S fazem o plural de 2 maneiras. Quando eles são monossílabos, uma sílaba, ou oxítonos, quando a última sílaba é tônica, mediante o acréscimo do ES. Por exemplo, as, que é a carta, né? A carta as. Eu vou fazer os ases e retroses, né? Quando paroxítonas ou proparoxítonas ficam invariáveis. O lápis, os lápis. O ônibus, os ônibus. Percebam que aqui no final S ele não mudou, só mudou o artigo na frente. E as palavras terminadas em zinho, zito, que aí é o diminutivo, que é o assunto que a gente vai falar na outra semana, ele fica assim, ó, animalzinho, tá? Aí é como se eu escrevesse animais, o plural de animal, animais, né? Só que o S vai lá pro final da palavra, ó. Ele pula daqui para lá, ó. Animaizinhos, aí inclusinho, e aí boto S. Animaizinhos. Aquele S que eu tirei daqui, eu botei ele aqui, tá? Caracol, caracóizinhos. Ó, o S, caracóizinhos, tá? Então, eu tenho que primeiro colocar no plural o substantivo para depois incluir o zinho, tá bom? Então, essas são as regras. Principal regra na flexão de número dos adjetivos é a mesma coisa, o acréscimo do S, tá? A mesma coisa dos substantivos. Então, mal, maus, feliz, felizes, ruim, ruins, bom, boas. Então, eu vou ter aí boa, boas. Eu vou ter aí só o acréscimo do S e isso vai bastar. E para concluir, então, os casos especiais. Esses casos especiais, eles vão acontecer principalmente com o nome de cores, mas que são elementos também, podem ser usados como substantivo. Como, por exemplo, cinza, né? Pode ser a cinza do cigarro, a cinza da chaminé. E rosa, por exemplo, né? Rosa, a flor. Então, caso o adjetivo seja uma palavra que também exerce a função de substantivo, ela vai ficar invariável. Então, ali eu tenho um exemplo, ó, camisas cinza, ternos cinza, né? É uma regra especial. Então, motos vinho, né? Vinho. Ou moto, ó, em vez de motos verdes, né? Então, se fosse outra palavra, verde é só um adjetivo, não é um substantivo. Então, aí tem uma regra especial. Paredes, musgo, musgo pode ser outra coisa, vinho pode ser de bebê, né? Diferente de paredes brancas, que eu teria que colocar no plural, certo? Então, essa é uma das regras especiais. Pessoal, para a formação da flexão de número, é isso, tá? Que a gente vai ver por enquanto. Na sequência, depois de fazer um resuminho aí no teu caderno, bem bonitinho com as regras, bem coloridinho, marca bem, deixa ele bem bonitinho. A gente vai fazer também exercício lá na gramática para exercitar o uso dessas regras. Eu sugiro que vocês façam os exercícios assistindo mais uma vez o vídeo e lendo principalmente tudo que aparece lá na gramática, porque na gramática se retomam essas regras, essas mesmas regras. Eu fiz, na verdade, os nossos slides baseados lá na gramática, tá bom? Um beijo para vocês, boa aula, aproveitem aí, descansem, fiquem em casa, se cuidem. A prof hoje tá com muito frio, eu tô até de... Como é que é o nome disso aqui? De roupão, de tanto frio que tá aqui na minha casa. Beijo para vocês, até mais.